deixaram registrados este fato que ocorreu com o Senhor Jesus no começo da sua missão. Até então, o Senhor Jesus não havia se revelado com respeito à sua missão, que era trazer ao mundo o caminho para a salvação da humanidade. E o Senhor Jesus, então, na preparação para que ele fosse, então, servir a Deus exclusivamente no Evangelho, ele foi batizado. E depois, então, passou por este período de grande tentação. O Senhor Jesus, ele jejuou um período grande de tempo, que ele estava, então, se purificando para que o seu corpo, como filho do homem, pudesse ser exclusivamente usado por Deus. Não que a alimentação impeça, mas que ali era a manifestação da verdadeira dedicação como filho do homem e também como verdadeiro filho de Deus. Também nós devemos ter conhecimento que desde o princípio da obra de Deus na terra, que o Senhor Deus fez, o Senhor criou todo este universo que nós temos conhecimento e o que também não, porque muita coisa não chegou ao conhecimento pleno do homem. Sabemos que existe muita coisa, porém não temos acesso ao conhecimento real do que existe, não só fora da terra, mas aqui mesmo na terra. Os irmãos, vejam quantos mistérios existem aqui aos nossos olhos, aos olhos do ser humano, e nós não conhecemos, cientista não descobriu e ninguém tem resposta. De modo que tudo é criação de Deus. Criou os céus, criou a terra, esse planeta que nós vivemos, pelo poder infinito da majestade divina, da sua palavra. Ele fez a separação das águas, criando a porção seca que é a terra. Criou toda a vegetação de todas as espécies. Pelo seu infinito poder e plano divino, ele criou a vida nos vegetais, que todos têm vida. Criou os mares, que não são todos iguais. Criou seres viventes de todos os tipos e espécies, todo tipo de ser vivente, desde o maior, que já não existe mais, os pré-históricos, que na era nossa não se foi visto, como também aqueles seres viventes que são invisíveis, os micro-organismos que existem, que não são visíveis a olhos nus. Criação de Deus, tudo maravilhoso. Mas a maior maravilha que Deus fez foi criar o homem à sua imagem e semelhança. Tudo tem valor. Mas veja que criação magnífica que Deus fez. Pegou do barro, porque o resto ele criou pela palavra. Ele deu ordem, mandou separar, separou, mandou aparecer, apareceu, mandou que existisse, existiu. Mas o homem, ele tomou do barro e fez conforme a sua imagem e semelhança. A obra mais importante que Deus fez foi o homem. Criou a mulher para a procriação. Ele não criou, porque se Deus quisesse criar apenas uma companhia para Adão, ele teria feito um outro homem para ser um amigo, estarem juntos, pelo menos para dialogarem, não é? Mas ele não fez assim, ele fez a Eva, que era para procriarem. Muito bem, plano de Deus, tudo muito bem feito, e deixou eles com vida imortal. Então não existia morte. Então eles foram feitos para viver sempre numa vida boa, num paraíso, e apenas alimentarem-se dali.
Ninguém pode imaginar quanto tempo de esplêndido viver tiveram ali no paraíso, Eva e Adão. A gente lendo aqui na Escritura dá a impressão que fez hoje Eva, e amanhã o Senhor passou por lá e eles pecaram. Mas ninguém sabe quanto tempo, quantos séculos. Não existe nenhuma informação. Passaram da existência deste casal. Ninguém sabe. Logo, aquele que esteve com Deus, esteve na glória do Senhor Deus, vivendo entre as pedras afogueadas. Era querubim protetor. Ele tinha um nível elevado na glória de Deus. Vivia entre as pedras afogueadas, cheio da glória de Deus. Mas este ser, ele se envaideceu e ele quis ser igual a Deus. Então, levou consigo uma parte dos que conviviam e foram lançados então de lá, aqui neste planeta que nós vivemos, na Terra. E ele era então o opositor de Deus, sempre quis desfazer a obra de Deus. Então, o primeiro serviço feito por Deus, de maior glória, que trazia sua imagem e semelhança, foi ali que este indivíduo, este adversário, foi atuar, desfazer a obra de Deus no ser humano. Fez então como que eles pecassem, caíram no pecado, porque deram valor à palavra dele na forma de uma serpente e descreram da palavra de Deus. Então este pecado culminou com a morte. Deixou de ser imortal e passou a ser mortal. Este trabalho do adversário, ele desenvolveu-se no início ali e ao longo de toda a história, irmãos, ele aparece. Os irmãos vejam, em todos os lugares que aparecem a obra de Deus, logo aparece o trabalho do adversário para desfazer. Seria muito tempo para comentarmos, também não é possível, os feitos de Deus e o trabalho do adversário para desmanchá-lo. Não foi diferente agora, irmãos, quando o Senhor Jesus foi enviado, nasceu, porque ele sabia, pelas profecias, que tornaram então a luz, que um dia ia aparecer alguém para desfazer a sua obra, porque ele levou o homem à morte, e alguém apareceria para desfazer a morte, tirar dele o império e reconduzir a vida que Adão tinha, que era a imortalidade para nós, a vida eterna. Ele sabia que isso ia acontecer um tempo. E ele vinha conferindo pelo desenvolvimento dos tempos, pelas profecias, e sempre lutando para desfazer a obra de Deus. Até que culminou com o nascimento do Senhor Jesus. Ele ficou sabendo que ele era o Filho de Deus e tentou logo tirar a sua vida. E veio deste jeito, irmãos. Até que quando o Senhor Jesus morreu, que foi morto, para ele, o adversário seria uma vitória. Mas a morte foi tragada na vitória. Quando o Senhor ressuscitou, tirou dele o império da morte e nos deu condição agora de nele, em Cristo, nós também sermos vencedores. De modo que instituída foi a tentação pelo adversário. E ela existe, irmãos. Se os irmãos verem depois, quem ler um pouco as histórias, poderão perceber, mesmo aqui nos evangelhos e também nas cartas apostólicas, as dificuldades que o povo teve no início da obra de Jesus Cristo. Os apóstolos, as perseguições, as incompreensões, os sofrimentos e até martírios que ao longo da história vem acontecendo. Durante todo esse tempo, irmãos, a obra tem sido combatida. Ela é combatida sempre em duas frentes. Uma, que é a mais interessante para o adversário, é matar a espiritualidade, ou seja, desfazer a comunicação do povo com Deus. Porque conseguindo isso, o resto fica fácil.
Então, destruir os corpos, matar a pessoa, tem sido um trabalho imenso do adversário que existe até hoje. Quantas nações no mundo que ainda quando encontram um que se declara cristão, é condenado, e alguns até prisão perpétua ou até a morte. Mas não é isso, irmãos. O maior mal está naquilo que ele quis fazer com o Senhor Jesus. Vejam a esperteza do adversário quando queria então vencer o Senhor Jesus. Primeiro foi na fome. Ele tinha fome, precisava comer. E ele sabia que ele podia pegar, bom, estou com fome, eu vou transformar essa pedra em um pão. Mas não era, o Senhor não era essa a sua finalidade. E ele apareceu e tentou ele desta maneira e foi vencido. Tentou na segunda, levando ele a tentar a Deus, levou num alto, isso aí em espírito, no lugar alto. Veja que não é, o Senhor Jesus não foi levado fisicamente no pináculo do templo. Não é que pegou o corpo dele, pôs lá e mandou. Vejam que é em espírito, no pináculo do templo. Então, no lugar alto, em espírito, para ele provocar a Deus, o Pai, lançando-se dali abaixo. Quer dizer, fazendo uma coisa que era contra o querer do Pai. Certamente, disse, ele pode te guardar, mandar os anjos te tomar pelas mãos. Mas ele disse, o Senhor, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tentar a Deus em espírito, ou seja, nas obras espirituais, isto é pecado. E quando isso pode acontecer de nós tentarmos, porque nós somos compostos de três: espírito, alma e corpo. Por isso que Paulo escreve em Tessalonicenses, e sejam plenamente guardados vosso espírito e alma e corpo. Ora, se eu materialmente pular de uma altura, eu estarei provocando o Senhor. Por quê? Porque eu vou fazer uma coisa sem necessidade e eu posso sofrer as consequências. Mas existem espiritualmente situações que as pessoas podem também sentir-se num lugar privilegiado, num lugar alto, e usar a sua altura em que se encontra, provocando o Senhor em alguma atitude. Isso não é concebível diante de Deus. Isto é tentar o Senhor. Então, sirva isso de ensinamento para todos nós, que podemos errar com o nosso corpo, que são as concupiscências carnais. Podemos errar também com a nossa alma, que são situações da nossa vida, que tomamos decisões desagradáveis a Deus. E no nosso espírito, quando nós temos a arrogância, nós temos o orgulho, nós temos males espirituais, o ódio. Essas coisas são pensamentos que a pessoa carrega no seu espírito, pessoa odiosa, e isto é desagradável a Deus. Quaisquer dos males que se cometa com o corpo, com a alma ou com o espírito, nós estamos cedendo às tentações. E o Senhor nos dá força e poder para não cedermos em nenhum dos aspectos, seja na tentação carnal, seja na tentação de fazer alguma coisa errada na vida. Isto também desagrada a Deus, o Senhor nos guarda. Ou seja, também no momento de uma espiritualidade maligna que a pessoa tenha de cometer um erro diante de Deus. Quando nós percebemos que estamos sendo tentados pelo adversário, recorramos à misericórdia de Deus e à força do Senhor, e o inimigo não terá poder sobre nós. Mas essa tentação, irmãos, ela está definida no mundo. Ninguém escapa dela, até aqui dentro. Porque onde estiver, disse Jesus, onde estiver um destes pequeninos reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Mas onde estiver um filho de Deus, aí estará também o tentador para lhe fazer errar. De modo que ninguém está livre de ser tentado. Ninguém está livre de ser provocado por situações que são muitas vezes oportunidades até que a pessoa pode errar. Ninguém está livre. Somente serão livres aqueles que estiverem debaixo da mão do nosso Deus.
E esta palavra aqui, irmãos, como o Senhor Jesus venceu as tentações, Ele nos dará poder de em tudo nós sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aquele que nos amou é o Senhor Jesus. Então, quando nós fomos tentados, porque existe a própria tentação da carne, irmãos, que é pela natureza humana, que a pessoa, pela educação que recebe dos pais, pelo conhecimento das leis que nós temos, as pessoas são obrigadas a manterem-se dentro de regras, de costumes, assim por diante. Mas tudo aquilo que afeta a nossa vida espiritual, que nos compromete diante de Deus com desobediências ou com concupiscências da carne, essas nós venceremos com a força de Deus. E por que é que devemos de ouvir a palavra? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós, desperta em nós uma possibilidade de fazer alguma coisa. E a de hoje desperta em nós as possibilidades de não sermos vencidos por nenhuma tentação, seja de que forma for. Se a tentação vem na tua carne, o Senhor pode te dar virtude e você vencê-la, porque a carne e o sangue não entram nos céus, mas ela pode impedir as nossas almas de herdarem a vida eterna. Então, segundo as virtudes de Deus, hoje o Senhor manda esta palavra: vai nos revestir de graça e de poder para ninguém ser vencido. Isto porque foram dados esses conselhos aqui agora há pouco, mas se Deus não nos der o poder de vencer estes males, então nós teremos a instrução, sabemos tudo por onde vem, o que acontece, mas não vamos ter força. Foi esse o problema da lei dada por Moisés, porque a lei despertou o pecado. Então as pessoas ficaram sabendo que era pecado fazer isso, era pecado fazer aquilo, mas não tinham poder para rejeitar o pecado. Vê agora a graça do Filho de Deus, que ele veio sem pecado, resistiu o pecado, venceu o diabo, aniquilou o pecado da carne, e agora então ele dispensa virtude e poder para quem a ele se achegar. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Quem se achega ao Senhor na virtude da palavra, através da oração, através da submissão, tem poder dentro de si guardado para vencer os momentos de ataques do adversário. Porque existem tentações, mocidade, que elas vêm devagar, ao longo do tempo, elas vão devagarinho, vai crescendo, e nós vamos de certa forma cedendo. Mas tem ímpetos que aparecem que são momentâneos, não dá tempo de premeditar, não dá tempo de recorrer. Mas se nós tivermos a força em nós, irmãos, nós temos defesa. Eu vi uma vez uma comparação natural, um peixe elétrico. Vocês sabem que existe. Mas veio um animal e ele estava distraído, que veio para abocanhá-lo. E viu que ele estava quieto ali, na hora imaginou, ele está distraído, eu vou engoli-lo. E quando ele pegou no peixe elétrico, teve uma descarga instantânea e aquele animal não resistiu. Assim faz o Senhor, que a virtude estando em nós, é como, irmãos, uma bateria carregada. Você olha assim uma bateria num veículo, ninguém vê nada, não tem nada. Às vezes colocamos até a mão, não sentimos nada. Mas se encostar uma fase com a outra, vai haver um curto-circuito e vai dar uma explosão. E se tiver alguma coisa combustível ali, vai pegar fogo. Assim o Senhor fará com esta mocidade hoje. Receba agora pela tua comunhão um carregamento de virtude que vem do céu. Vai encher a tua alma.
O adversário, sabendo que você está carregado, ele não terá coragem de te tocar. Ele pode começar a te incomodar, mas não vai te fazer nada. Mas se ele mexer contigo, sairá uma descarga que vai fulminar o espírito maligno. Receba agora na tua comunhão. Está sentindo que o teu coração está fervendo? O poder de Deus te toma. O diabo não terá poder na nossa vida, irmão. Glória ao nome do Senhor. Deixa a concupiscência crescer. Deixa o inimigo aparecer do jeito que ele vem. Revestido do poder de Deus, o maligno não terá poder na nossa vida e nem na tua vida terrena. Porque às vezes a pessoa diz, não tem poder de me derrubar na graça, mas na vida material, olha o que acontece, me dá errado isso, não funciona aquilo, a porta se fecha aqui, me acontece aquilo outro, passo por isso, passa por aquilo. São momentos que sucedem, mas na vida de todo mundo. Mas se creres na virtude da palavra agora, o Senhor também te pode fazer-te tão valente, tão forte, que você vai dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Sejamos agora fortalecidos pelo Senhor. Mocidade santa, está aí o mundo e a graça está aí. O pecado se evolui e se multiplica, e como uma enxurrada vem vindo, como um tsunami vai invadindo. Mas se o Senhor te colocar agora num lugar alto, o mal não chegará à tua tenda. Hoje você é jovem, hoje você é moça, você é moço. Bendito seja o Senhor. Os teus dias futuros não sabes, mas saiba que agora aqui neste livro, Sagrada Escritura, eu estou na página 7, mas o Senhor vai virar página 8, página 9, página 10. É o teu futuro que o Espírito Santo escreve agora. Ser levantada, irmãzinha, irmãozinho, num lugar alto. O mal não te atingirá e o Senhor vai escrever coisas boas ao teu respeito. Santo é o Senhor. É o que o Senhor está fazendo nesta tarde. Não deixes que o adversário obstrua o plano de Deus na vossa vida. Certamente, querida mocidade, podemos dizer com toda certeza, o Senhor se agradou de falar conosco nesta tarde. Nós que não somos mais jovens, mas também precisamos estar num lugar alto. Que o Senhor nos faça subir agora. Vamos subir agora na comunhão. Vamos chegar mais perto do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Jovens do Senhor, aqui, longe daqui, no mundo onde estiveres, ouvindo esta palavra, suba conosco agora. Mistérios celestiais serão revelados. Vamos com Jesus. Vamos com Ele. Ele nos conduz. Bendito seja o Senhor. Não sabemos se teremos ainda alguma reunião virtual. Mas quem está longe, quem está por esse mundo, lá no monte, lá debaixo de uma cabana, na beira de uma estrada, quem sabe dirigindo um caminhão, quem sabe de um lugar ermo, quem sabe sozinho, e com o seu celularzinho procurando o sinal e ouvindo, a ti também pertence esta bênção. Na tua vida também está sendo escrito novidade de Deus. Santo, glorifiquemos a Deus, porque a bondade de Deus se estende à juventude neste dia. Deus seja louvado.